Capricórnio inicia com a energia do mundo. É o caso de vocês estarem passando por um processo de finalização de ciclo aqui. E como o arcano maior, o mundo, tem muita afinidade com o regente do signo de vocês, que é Saturno, isso me lembra o trânsito de Saturno retrógrado que está no céu do momento. Se eu não me engano, ainda está no signo de Aquário. E Saturno está retrógrado. Eu não me lembro o dia exatamente que começou esse trânsito de retrogradação, mas não faz muito tempo. Vocês podem estar sentindo a influência desse trânsito. E a leitura veio muito geral aqui, então essa influência pode estar afetando a vida de vocês como um todo aqui. Também pode ser o caso, retornando à questão do trânsito, quando Saturno fica retrógrado, o fato de o planeta estar retrógrado indica um período de reavaliação. E Saturno pede para que seja reavaliado como vocês lidam com a estrutura. Pode ser o caso de alguns estarem num processo de reavaliação quanto à carreira de vocês. Saturno também tem um dos temas abordados por Saturno é a carreira. Também pode ser o caso de projetos. Alguns podem estar revisando também a forma como vocês estruturaram a vida de vocês. Pode ser que alguns de vocês estejam sentindo a necessidade de mudar o método de como vocês lidam com a vida, tanto profissional quanto a vida como um todo aqui. E o arcano do mundo também me remete, como tem afinidade com Saturno, alguns de vocês podem estar passando pelo retorno de Saturno. Principalmente quem tem de 27 a 30 anos de idade. Vocês estão passando pelo retorno de Saturno. Quem sabe o próprio mapa astral e tem Saturno em Aquário, principalmente, na verdade, vocês não estão passando pelo retorno de Saturno de fato. Vocês estão passando por uma prévia desse retorno de Saturno, porque o Saturno vai ficar em Aquário. Ele está atualmente retrógrado no signo de Aquário, mas ele vai ficar pouco tempo nesse signo. Se eu não me engano, é até o final do ano. Aí ele retorna... Se eu não me engano, é até o final do ano, eu acho. Ou setembro. Mas ele vai ficar de fato em Aquário por mais tempo, por mais anos, a partir do final do ano, ou dezembro ou janeiro do ano que vem. Aí de fato vocês irão passar mesmo pelo retorno de Saturno. O que vocês estão passando agora é uma prévia desse retorno de Saturno, o que vocês podem considerar como uma vantagem, porque como ele está retrógrado também, então vocês estão num período de reavaliação, inclusive pode ser uma preparação para o retorno de Saturno mesmo. Para quem não sabe nada sobre astrologia e o tal retorno de Saturno, que é muito comentado nas comunidades de astrologia, e para quem conhece até superficialmente, deve já ter ouvido falar desse trânsito. Eu recomendo vocês pesquisarem na internet, porque é bastante interessante vocês ficarem conscientes disso, porque geralmente é o que muita gente fala, que a pessoa entra em crise aos 30 anos. E essa coisa que as pessoas falam tem uma base astrológica, de fato bate
no período do retorno de Saturno, que é aos 30 anos. Para alguns podem passar aos 30 anos ou um pouco antes. E para quem não está... E essa crise acontece geralmente para quem não estava desenvolvendo os assuntos do seu Saturno do mapa natal. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo, e eu também não sou astróloga, eu só me interesso pelo assunto, pesquiso. Mas retornando aqui, vocês estão passando, agora de modo geral, vocês estão passando por um período de finalização de ciclo mesmo. Tanto quem está passando por esse retorno de Saturno, quanto a influência também desse trânsito de Saturno retrógrado. E isso também tem a ver com amadurecimento. Essa finalização de ciclo foi um ciclo de aprendizado muito grande, e vocês podem estar alcançando um maior nível de maturidade, tanto maturidade da forma como maturidade emocional, mental, mas também espiritual. E vocês realmente podem estar sentindo essa influência do trânsito de Saturno. Também pode ser o caso de o âmbito da internet está sendo bastante importante no momento atual, principalmente porque, para quem está assistindo esse vídeo na época que eu fiz essa leitura, fiz esse vídeo, que é no dia, hoje é 20 de maio, estamos passando por um período de quarentena por conta de um vírus. Então, as pessoas não estão sendo, não digo proibidas, mas em alguns lugares sim, há uma certa proibição, mas as pessoas estão evitando entrar em contato com as outras pessoalmente, fisicamente. E nesse caso, nesse momento, o âmbito da internet está sendo muito importante, tanto para relações interpessoais, quanto também relações profissionais. Para quem estiver assistindo esse vídeo depois desse período de quarentena, daqui a mais ou menos 6 meses ou até um ano, a internet também está influenciando aqui muito. Pode ser que alguns tenham muitas relações com pessoas que moram distante de vocês, seja em outro estado ou até outro país, ou essas podem ser relações de amizade, familiares também, pessoas que moram longe. Inclusive, alguns podem trabalhar também ou pela internet ou através de viagens também. E isso ser o assunto principal aqui do momento. O que vocês precisam evitar aqui, tem um 5 de copas. Aliás, saíram 2 5. Então, alguns podem estar passando por alguns conflitos. E isso também isso também tem a ver com esse período, esse trânsito que vocês estão passando do retorno não. Para alguns é retorno de Saturno, para outros é só a influência do trânsito do Saturno retrógrado, que é a finalização de um ciclo aqui que levou anos. É uma jornada que vocês estão de aprendizado, principalmente espiritual, que vocês estão finalizando, e essa questão de conflitos pode estar sendo, como posso dizer, como se fosse a última fase do game. Alguns podem estar em conflito interno, principalmente em relação à própria vida. Pode ser que alguns fiquem se questionando, como a leitura muito geral, abrange qualquer aspecto da vida, mas alguns podem se questionar se fizeram certo no passado,
em relação a trabalho, por exemplo, se escolher a carreira mesmo que vocês gostariam de seguir. Tem esses questionamentos que podem estar gerando, pode ser resultado desses conflitos que vocês precisarão resolver. E o 5 de copas aqui, no que vocês precisam evitar no momento, esse 5 de copas me mostra que pode haver a tendência de alguns, por conta de um conflito interno, emocional, estarem muito na energia de ficarem se voltando para o passado e se arrependendo de certas coisas ou que fizeram do passado ou que não fizeram. Tem muita energia de arrependimento. Também pode ser em relação à vida afetiva de vocês. Alguns talvez se arrependendo de relações que tiveram ou se arrependendo de não ter tido relação com tal pessoa no passado. Tem muito essa questão de arrependimento e também pode ser o caso de alguns de vocês ficarem muito no pessimismo, que já é uma tendência do signo de Capricórnio, por ser um signo que tem uma característica de ser melancólico e pode acabar se voltando para o pessimismo. E é justamente essa energia que vocês precisam evitar no momento, porque isso geraria obstáculos, bloqueios até para a finalização desse ciclo que vocês estão passando. O que vocês precisam incorporar aí, ou como vocês devem agir, tem o 5 de paus, outro arcano de conflito. Vocês precisam, além de trabalhar em um possível conflito interno, que eu já dei os exemplos de alguns estarem se questionando muito em relação à própria vida, e isso vem muito, principalmente quem está passando ou pela prévia de retorno de Saturno, ou pelo retorno de Saturno em si mesmo. Vocês precisam resolver esses conflitos, porque faz parte também dessa finalização de ciclo, mas também evitar serem agressivos, agir de forma agressiva com as outras pessoas. Há uma tendência a vocês se irritarem com facilidade com as outras pessoas, e isso acaba gerando desentendimento e brigas aqui. E nesse caso vocês precisam evitar isso. E também não entrar numa energia de competição, mas essa competição que eu me refiro é uma competição baseada no ego. Alguns podem ter a tendência, inclusive, a competir com outras pessoas numa determinada situação, que é mais uma coisa de ego aqui, de querer ficar por cima. E isso também precisa ser evitado. Pode ser o caso de vocês estarem lidando no momento com situações conflitantes, obstáculos, seja em qualquer situação aqui, principalmente no âmbito profissional. Pode estar havendo competição, pode estar havendo desafios, e isso também tem relação com esse trânsito que eu me referi. E é como se fosse provas para que vocês ultrapassem e alcancem uma maior maturidade. Faz parte do aprendizado da alma de vocês. E é justamente isso que vocês precisam evitar: entrar numa energia de competição baseada no ego. Vocês podem, quando é baseado no ego, é mais uma questão de comparação com as outras pessoas, e isso precisa ser evitado, porque cada um tem suas qualidades, seus talentos, e não se comparar com as outras pessoas é meio ilógico, mas o ego tem muito essa tendência a fazer essas comparações.
e vocês precisam evitar isso também. Tomar cuidado com a irritação para vocês não acabarem entrando em conflito com as outras pessoas e buscar usar essa energia conflituosa, entre aspas. Talvez alguns até tenham no âmbito profissional bloqueios criativos. E isso vem muito de um conflito interno que pode gerar isso. E vocês precisarão trabalhar nesse conflito interno. No conselho aqui tem o espírito brincalhão, que seria o valete de paus. Ao contrário dessa energia conflituosa do 5 de paus, o que é aconselhado aqui no momento é vocês buscarem ter uma energia mais de descontração, como se fosse realmente uma criança aqui. Vocês precisam ter uma percepção mais de divertimento em relação à vida ou em relação a alguma situação que há desafios aqui a serem superados. Vocês precisam incorporar essa energia mais brincalhona, mais de leveza, de uma certa inocência também, e para levar as situações não para o lado pessoal e conseguir finalizar esse ciclo, fechar esse capítulo de uma forma mais leve, mais descontraída. Pode ser o caso no caso da questão do bloqueio criativo, para quem se identificou com isso, vocês podem mudar isso através de uma nova atividade ou algo que vocês poderiam fazer quando eram crianças, algum hobby, alguma atividade que vocês faziam quando eram crianças e que pode acabar dando a vocês novas ideias, novos insights, que vai ajudar vocês a se desenvolver melhor profissionalmente. Esse é só um parêntese para quem se identificou com essa questão do bloqueio criativo. Mas, de modo geral, vocês precisam ter uma energia de divertimento e leveza em relação às situações, porque assim vocês conseguem entusiasmo também. Nem que vocês tenham que buscar alguma atividade que ative isso em vocês, porque também pode ser o caso, mas essa energia vai ajudar muito vocês a lidar com as situações conflitantes e também com os próprios conflitos com uma maior despreocupação, sem se apegar muito ao lado negativo, como o 5 de copas mostra aqui, que vocês precisam evitar. É isso, espero que eu tenha ajudado e nos veremos na leitura de relacionamentos.